Então, bora lá, meus amigos, começando mais um fechamento aqui de mercado hoje, dia 8/7, vamos fazer aí a nossa análise, leitura de contexto via Price Action, começando aqui pelo overnight, né, que foi justamente no dia anterior ao dia 8, tá? Então, o mercado acabou abrindo aqui, né, com um leve gap de baixa, referente, meus amigos, ao pregão anterior, para quem assistiu o fechamento, percebeu, né, que ontem, né, da máxima da abertura dos futuros até a mínima, o mercado acabou respeitando a região de 7,640 e também desse movimento expansivo de alta até a correção que ele acabou fazendo, ele também respeitou a região de 7,640. Tá? No entanto, né, o mercado acabou ontem deixando esse último fundo e esse último topo. O mercado na abertura ali do overnight acabou puxando para cima, assim, na abertura, não veio até a região dessa máxima desse topo, porém ele veio até a região dessa mínima, tá? E aí quando chegou nessa região de mínima, novamente sentiu, né, essa região e foi impulsionado para cima com um baita candle aqui, né? Um candle pin bar via price action, um candle que traz uma ideia de reversão de movimento. E aí o mercado foi impulsionado para cima, rompendo, né, a região de máxima prévia que o mercado tinha deixado. Ou seja, aqui ele acabou ativando um espelhamento de alta, como também após o rompimento desse último topinho do pregão anterior, a saber, o mercado até fez uma troca de polaridade justamente pós o rompimento, e aí o mercado também veio para cima, tá? Então, a princípio, meus amigos, a gente já vai começar aqui a nossa projeção, que seria dessa mínima, primeiramente para essa máxima. Se a gente projeta o primeiro alvo está aqui, e o segundo alvo é justamente na máxima do movimento prévio e também a máxima do dia, tá? Se a gente trabalha aqui a projeção dessa mínima para esse topo que também foi rompido, primeiro alvo está aqui, beleza? Então, show demais, o mercado acabou respeitando essa região de alvo, né? Se a gente for até trabalhar uma retração do movimento de baixa, que foi dessa máxima para essa mínima, perceba que o mercado praticamente chegou na região de topo, né? Desse topo anterior, tá? Se a gente até trabalha uma ferramenta de bloco, a gente percebe que o mercado chegou nessa região de máxima, chegou a sentir e veio para baixo. Aqui ele fez um movimento interessante, né, porque perceba que esse movimento reto foi justamente a ativação desse espelhamento em V, o mercado pagou alvo. No entanto, quando ele chega aqui, ele acaba sentindo e ele faz um movimento corretivo desse último movimento de alta. É interessante a gente trabalhar a retração. Perceba que na retração ele acabou chegando na região de 50%, tá? Região de 50%, junto também com a troca de polaridade do topo prévio que tinha sido rompido, tá? Então, aqui ele fez uma troca de polaridade rasa e aqui ele já fez uma troca de polaridade de movimento, tá? Então, perceba que o mercado acabou ativando até um micro pivô de alta. Deixa eu ajustar isso aqui que agora vai ficar bem interessante, tá? O que o mercado fez, né? O mercado chegou na região de 50%, foi impulsionado para cima, duas barras negativas e outra barra positiva, ativando um micro pivô de alta. E aí o mercado acabou subindo, né, sendo impulsionado para cima. No entanto, a gente percebe que o mercado não veio até a região da máxima prévia que ele tinha deixando um topo, né, mais baixo do que o topo anterior. Nesse momento, meus amigos, nós temos a nossa leitura vigente, né, que seria, se o mercado ele acaba não ativando a volta em V, em contrapartida ele acaba deixando um movimento anterior de alta e após esse movimento ser rompido e ativado, no entanto, nesse caso aqui ele acabou chegando nessa região de mínima, fez um pullback raso, ancorou nas médias móveis, né, foi bem parecido com o pregão anterior, tá? Com a leitura do pregão anterior. Então aqui foi um pullback antes do rompimento, né? O mercado rompeu, fez um pullback raso, ancorou nas médias, veio para baixo. Então aqui, meus amigos, nós já temos, né, a nossa primeira projeção, que é justamente a projeção dessa volta em A, tá? Porque o mercado fez um pullback raso, ancorou nas médias e veio para baixo para pagar algo, tá? Então, primeira projeção, a gente pode
projetado dessa máxima para essa mínima, tá? A partir do momento que o mercado rompeu, o mercado tem alvos para cumprir. Percebe que justamente o mercado chega na região de primeiro alvo, tá? E ele sente nessa região, ancorada ali com as médias móveis. No entanto, né, o mercado tenta fazer um movimento aqui impulsivo para baixo, só que a gente percebe também que ele repetiu, né? Ó, movimento de alta, fez uma correção e esse candle acabou ativando um micro pivô de alta, onde o mercado acabou sendo impulsionado para cima. No entanto, esse movimento para cima ele acabou se caracterizando apenas numa correção desse último movimento prévio, tal. Então, basicamente, ele fez uma correção desse último movimento prévio. Inclusive, é interessante a gente trabalhar aqui a retração, porque perceba que se eu trabalhar a retração dessa máxima para essa mínima, essa correção foi até 50%. Ou seja, lembra que a gente viu que dessa mínima para essa máxima, o mercado também respeitou a região de 50%, ou seja, nós tivemos o fractal da região de 50%, né, sendo respeitado aqui e também sendo respeitado aqui. Tá? E aqui foi bem interessante, tá? Porque eu vou trazer essa leitura e vou jogar ela mais para frente ali para a abertura dos futuros às 10h30 da manhã. Tá? Perceba que quando o mercado fez esse movimento de baixa, nós já tínhamos a ideia de que o mercado tinha rompido essa região de mínima e que minimamente ele precisaria pagar alvos. E de fato ele pagou o primeiro alvo, porém nós temos o segundo e nós temos o terceiro alvo desse espelhamento vigente em aberto, certo? O que o mercado fez? O mercado fez essa correção. No entanto, meus amigos, olha só, essa correção ela se deu com esse movimento de alta, fez um micro pullback desse movimento de alta, e aqui ele joga uma indução de alta, meus amigos. Basicamente, ele ativou, né, um micro pivô na cara da região de retração, ancorada com as médias de 205. Ou seja, aqui ele fez um movimento de indução e logo em seguida, né, obviamente que esse movimento aqui, meus amigos, das 5h15 da manhã, foi gerado, né, através de geopolítica, tá? Mas graficamente a gente já percebeu o fractal que o mercado fez, tá? O mercado fez um movimento de baixa, fez uma correção e jogou uma indução na cara da região de 50%, onde a gente já viu que também a região de 50% ele foi respeitado justamente aqui, junto com essa troca de polaridade, tá? Ainda nessa região de topinho, né, que o mercado acabou travando, se a gente trabalha aqui, ó, a máxima, né, que foi rompida do fechamento do pregão anterior, a máxima prévia da abertura do overnight que foi rompida e logo em seguida o mercado fez uma troca de polaridade justamente aqui. Perceba que essa faixa de preço é justamente uma troca de polaridade ao inverso, meus amigos. Aqui era um topo, foi rompido, tá? Onde era resistência virou suporte, tá? Respeitou, pois o mercado rompeu e agora o que era suporte virou resistência, tá? Na região de 50%, o mercado acabou disparando fortemente para baixo, né, meus amigos? Uma queda gigante, tá? Se a gente for trabalhar aqui a ferramenta dessa máxima, né, até a mínima, quase 2% de forma abrupta, reta, tá? O mercado impulsionou para baixo, e quando o mercado impulsionou para baixo, a gente poderia trabalhar com os alvos vigentes da primeira projeção que a gente fez, que é justamente dessa máxima para essa mínima. A gente já viu que o mercado tinha pagado o primeiro alvo, beleza? Então nós podemos trabalhar com o segundo alvo, onde o mercado passou direto, e o terceiro alvo, o mercado também passou direto. O mercado passou do terceiro alvo direto, né, dessa projeção, tá? Agora, qual é a próxima projeção? Eu posso trabalhar da mínima do overnight com a máxima prévia, tá? Então, nós temos também essa projeção para fazer, beleza? Então, essa daqui já foi descaracterizada. Agora, enquanto o mercado vinha caindo, a gente poderia trabalhar a projeção dessa máxima para essa mínima. E se a gente projeta, o primeiro alvo está aqui e o segundo alvo está aqui, justamente na mínima, né, desse movimento, onde a gente percebe, olha só, que o mercado acaba trazendo um candle, né, PFR,
Lembra que no início do dia eu trouxe a ideia desse candle aqui, que foi justamente um candle PFR, um candle pin bar, ele renova a mínima do candle anterior, trabalha negativo e por algum momento ele se torna um candle positivo, deixando uma sombra inferior gigante. Então perceba que no início do dia, né, ali do overnight, o mercado acabou fazendo esse candle e aqui também chega fazendo esse candle justamente no segundo alvo dessa projeção, tá? Então, coisa linda, né? O mercado sente a região de alvo aqui, não tem, meus amigos, aqui não tem coincidência, tá? O mercado acaba sentindo, né? Vai até a média dos 5 minutos, a média de 9 de 5 minutos, o mercado gera um pullback de média e vem para baixo novamente, tá? E aí é interessante, por quê? Porque a gente pode trabalhar também, meus amigos, os cenários que o mercado acabou deixando para trás, tá? A gente percebe que o mercado chegou na região de segundo alvo dessa projeção. Se a gente projetar o terceiro alvo, obviamente que o mercado não foi até lá. Porém, eu vou deixar essa marcação aqui, ó, região de segundo alvo, entre a máxima do overnight e a mínima do overnight, região de segundo alvo. Mas se a gente tira um zoom, eu já deixei pré-pronta, tá? Foi acerca ali do pregão de segunda-feira, nós tivemos, tá, um movimento bem interessante, que seria dessa máxima, o mercado fez um movimento de baixa, fez um movimento para cima, fez uma correção, tentou ativar o espelhamento em V. Não conseguiu, ele devolveu. A partir do momento que o mercado devolveu, ele acabou rompendo a mínima e ativando alvos para baixo, tá? Esses alvos aqui para baixo, inclusive o mercado veio completar hoje, meus amigos. É por isso que eu estou trazendo, tá? Deixa eu colocar no 15 minutos, aí vai ficar mais visível os candles, beleza? Então, olha só. Se eu trabalho, meus amigos, a projeção dessa máxima para essa mínima, eu projeto o primeiro, segundo e o terceiro alvo. Olha só onde é que foi a região do terceiro alvo. Justamente na mínima de hoje, tá? Justamente na mínima de hoje. Então, nessa região de mínima de hoje, né, nós tínhamos dupla convergência, tá? E se a gente tira o gráfico, o zoom do gráfico, né, colocar no 15 minutos, a gente percebe também que eu tenho uma faixa de preço, né, de bloco aqui, ó, que passa justamente vindo da região de fundos, tá, anteriores. Então nós temos um topinho aqui que foi rompido, nós temos aqui uma região de fundo, nós temos região de fundo. Então essa região onde está demarcada é uma região interessante, né, bastante interessante, onde o mercado respeitou. Inclusive perceba que mais para frente eu vou trazer a leitura daqui, ó, o mercado também respeitou a lei, beleza? Então a gente já viu essas projeções, vou acabar descaracterizando, colocar lá no gráfico de 5 minutos, beleza? Por quê? Porque agora a gente vai acabar fazendo a leitura, né, da continuação do que a gente já vem fazendo. Então o mercado acabou impulsionando para baixo, a gente já viu que essa região mínima é uma região interessante, né, região de dupla convergência de alvos, tá? No entanto, a gente percebe, né, que quando o mercado chegou nessa região mínima, o que ele fez? Basicamente, ele tinha deixado um topo, né, ancorou na média de 9, veio para baixo, e aí ele tenta fazer uma correção, sente novamente as médias, vem para baixo, e agora ele não consegue mais vir até a região de mínima. Quando ele não consegue mais vir até a região de mínima e ele é impulsionado para cima, cruzando as médias móveis, rompendo essa região de topinho, perceba que aqui nós temos um micro pivô de alta, tá, na região de mínima. Beleza? Um micro pivô de alta na região de mínima. E aqui nós temos também algumas projeções, né, se a gente quiser trabalhar também. A primeira projeção seria desse pivô, dessa mínima para essa máxima, o mercado fez uma correção, veio para cima, rompeu esse topo. Então aqui é um pivô. Novamente o mercado fez outra correção, veio para cima, rompeu esse topo. Aqui também temos outro pivô. O mercado deixou essas regiões de topinho, ó, que foi rompido, a saber, né? A partir do momento que o mercado rompeu essas regiões de topo, nós podíamos projetar também o espelhamento em V, tá? Da volta em V. Então a gente vai trabalhar primeiramente com essa dinâmica aqui, tá? Vamos trabalhar somente com a visão da volta em V, porque o mercado subiu muito, né, desde essa mínima. Então se a gente trabalhar aqui a projeção dessa mínima para essa máxima que foi rompida e a gente projeta o primeiro alvo, olha só, o primeiro alvo o mercado chega lá na região e sente, ó, deixa um baita candle vendedor, tá? Segundo alvo está aqui, o terceiro alvo está aqui.
Não é coincidência, meus amigos. Que coisa inacreditável. O mercado desceu reto daqui, deixou regiões de topinho, voltou reto, rompeu, ancorado com as médias inclinaram para cima, tem alvos para pagar. E aonde é que o mercado chega? Justamente na região de terceiro alvo desse espelhamento. Então, aqui foi muito interessante, tá? Aqui nós temos a região de terceiro alvo, a gente já viu que é a região de terceiro alvo. Então, deixa eu marcar aqui, porque aqui temos uma análise bem interessante, tá? Deixa eu colocar isso aqui, tá errado. Tá errado. Beleza, vou colocar aqui região de terceiro alvo. Tá, eu vou colocar só uma linha mesmo, alvo, beleza? É região de terceiro alvo, tá? A gente já viu. Se a gente tira o zoom do gráfico, tá? E a gente trabalha uma retração e também uma ideia de volta, perceba que o mercado deixou um topo aqui, certo? O mercado caiu reto, basicamente ele subiu reto. Só que ele não veio até a região desse topo. Então aqui seria uma volta em V, certo? Se o mercado viesse até essa região. No entanto, se a gente trabalha a retração da máxima do dia até a mínima, essa correção, meus amigos, se caracterizou até a região de 7.640. E aqui entra, tá? Aqui entra a nossa operação. Olha só, região de 7.640. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Marcar aqui, ó, região de 7.640. Então, eu sempre falo, né, para quem assiste, o mercado chegou esticado, de forma esticada, reta na região de 7.640. Aqui também nós temos uma volta em V que a gente poderia muito bem, né, julgar como uma falha de volta em V. Tá? Por quê? Porque o mercado chegou de forma esticada. Se o mercado tivesse vindo assim, ó, estruturado até essa região de máxima, aí é outra coisa, meus amigos. Mas ele acabou chegando de forma esticada e aí ativa o nosso setup operacional da região de 7.640, tá? Nessa região, eu vou também trazer, lembra que no início ali eu acabei dizendo que o mercado fez esse movimento de baixa, fez uma correção, fez um pequeno pullback e jogou a indução de compra na região de 50%, né? A gente trabalha a retração dessa mínima, dessa máxima, né, para essa mínima, região de 50% de indução. Então, o que o mercado fez hoje? Né? Na região de terceiro alvo, tá? Eu vou trazer ali a abertura do à vista, né, dos futuros. Então, dessa mínima para essa máxima, se a gente projeta o terceiro alvo, nós já temos o terceiro alvo aqui. Beleza. Só que, antes do mercado chegar no terceiro alvo, meus amigos, o candle que abriu ali os futuros do Nasdaq, a mínima foi esse daqui, ó. Deixa eu colocar a mínima. Tá? Então aqui nós temos a mínima da abertura dos futuros, tá? Do QQQ, né? Que é, no caso aí, o gráfico que eu olho, né? Que espelha o índice futuro Nasdaq, tá? Aqui, esse gráfico aqui, ó, que abre às 7 horas da noite, é o CFD do Nasdaq, beleza? Isso aqui é uma informação para que muitas pessoas entendam, tá? Então, olha só, o mercado abriu aqui às 10h30 e foi impulsionado para cima para cumprir alvo dessa projeção que a gente já tinha feito, certo? E aí o mercado chegou na região de 7.640. Perceba que o mercado foi impulsionado para cima, ele fez uma pequena correção e aqui perceba que ele jogou uma impulsão de compra, meus amigos, justamente na região do terceiro alvo, justamente na região de 7.640 contra o nosso setup, tá? Contra o nosso setup, que seria justamente a ativação da região de 7.640. Da máxima para a mínima, o mercado esticou até a região de 7.640. Aqui, meus amigos, nós só pensamos em venda, só pensamos em compra, um pullback pós-rompimento, beleza? No entanto, tá? No entanto, hoje, né, não teríamos como vender após essa indução de compra. Por quê? Aqui pelos 5 minutos, a venda ficou na cara das médias curtas, tá? E aí não teríamos como. Porém, a gente poderia simplesmente esperar a inversão das médias móveis, que foi o que aconteceu. Tá? Então o mercado acabou fazendo essa indução de compra, ele senta a região de terceiro alvo junto com a região de 7.640
e logo em seguida ele é impulsionado para baixo. A gente percebe aqui uma barra ignorada, né? E ele veio para baixo. No entanto, né, ele senta as médias curtas novamente, fica aquela briga bem travada, né, meus amigos? Hoje foi um dia que, para início de pregão, foi um dia bem complicado, né? Ó, se a gente percebe aqui, ó, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais de 13 candles, 5 minutos sem tomar uma direção, tá? Obviamente que a notícia também, né, de geopolítica ali acabou impactando, e aí o mercado já tinha andado muito, né? Só que a gente percebe uma presença, né, de defesa dos vendedores, porque aqui nós tivemos a defesa de vendedores através dessas sombras inferiores, e logo em seguida nós tivemos também, ó, defesa, né, de vendedores, os candles acabando deixando aí pavio de baixa, tá? Nós tivemos esse candle, tá, que acabou vindo para baixo, rompendo as médias curtas e fazendo com que as médias fossem cruzadas. Tá? A partir do momento que o mercado cruzou essas médias, perceba que ele veio até a região da média de 50, né? Ele solta um candle de força, mas em seguida, meus amigos, o mercado dá continuidade do movimento de baixa após uma ancoragem de médias móveis, tá? Então, esse candle, ele acabou caracterizando um movimento limpo para baixo, tá? Nessa região de 7.640, tá? Não teríamos como pensar em compra por causa do nosso setup. No entanto, a venda, ela só aconteceu após o cruzamento das médias móveis, tá? E aí, após o cruzamento das médias móveis, o mercado foi despencado para baixo. Aqui também entramos em outra leitura, que é justamente dessa mínima, né, a retração para a máxima prévia. Perceba que o mercado chegou aonde? Justamente na região de 7.640. Aqui nessa região de 7.640, hoje foi bem interessante porque o mercado acabou não vindo exatamente na linha. Da mesma forma que ele não foi, tá? Da mesma forma que ele não foi na exata marcação da máxima para a mínima, ele não foi exatamente na linha da região de 7.640. Então, isso aqui é detalhes, né, meus amigos? O mercado, após ter sido impulsionado para baixo, né, a gente percebe que o mercado fez outra correção de 7.640, onde essa 7.640 está respeitando, né, não é de hoje, beleza? O mercado chega nessa região de mínima, novamente, né, aqui o bloco, onde cada mercado acabou sendo respeitar essa região, tá? E aqui ele acabou ativando um micro pivô de alta. Basicamente, ele acabou ativando um micro pivô, chegou nessa região de mínima, esse candle, um baita candle comprador, né? Porém, na cara das médias móveis, o mercado chega na região das médias móveis, sente, faz um pullback, não captura a mínima do dia. Então perceba que quando o mercado fez essa mínima aqui, ó, e ele foi impulsionado para cima, e ele fez esse movimento corretivo, ele não veio até a mínima. Aqui ele repetiu esse fractal. Então, a partir do momento que esse candle ele veio para cima e ele entrou dentro da camada das médias móveis, aqui sim ele acabou caracterizando, né, um micro pivô de alta. Tá? O mercado fez um movimento para cima, fez uma correção, não veio até a mínima e aqui ele acabou se caracterizando um pivôzinho de alta. A partir do momento que o mercado ativou esse micro pivô de alta, a gente poderia trabalhar as projeções, tá? Que seria dessa mínima para essa máxima, após o mercado romper, projeta primeiro, segundo, terceiro alvo. Tá? Então perceba que o mercado chegou na região do terceiro alvo e passou. A partir do momento que o mercado passou dessa região do terceiro alvo, qual seria o próximo alvo? Basicamente, a volta em V, tá, desse último movimento. Então, o mercado deixou uma máxima, fez um movimento para baixo, e aí ele retorna até a região da máxima prévia do dia. Tá? Nessa região, né, o mercado acabou chegando a romper, fez um pullback, ancorou nas médias móveis e novamente soltou outro candle de força. Tá? Então, show demais, meus amigos. O mercado acabou fechando o seu dia aí meio que numa deriva, né? Então esse é o fechamento aí de hoje. Vou acabar destacando alguns candles aqui que eu achei interessante para o pregão de hoje, tá? Na ponta vendedora, meus amigos, o primeiro candle seria justamente esse candle,
tá? O candle de pullback de médias, tá? Apenas esse candle na ponta compradora, esse candle que ativou o micro pivô de alta, beleza? Ainda na ponta compradora, esse candle e ainda na ponta compradora, esse candle, tá? Obviamente que aqui já foi mais para o final do dia, né? Porém, se a gente até fosse considerar esse candle aqui também seria um bom candle de compra, né? Obviamente que seria já no final do dia ali, aí não ficaria interessante realizar essa compra, tá? Então, hoje um dia mais complicado ali para quem operou a partir da abertura dos futuros, né, que é às 10h30, porém, é isso, meus amigos, seguindo aí dia após dia aqui no mercado, beleza?